Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Com graduação e doutorado em filosofia, ele está à frente da universidade desde 2014. Exerceu o cargo de presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior até o início deste mês. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Pernambuco, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, e Ano Flávio Maia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Sérgio Torres, da TV Alagoas, e Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Reitor João Carlos, infelizmente, até o momento, o Brasil já perdeu mais de 104 mil pessoas em função do novo coronavírus. Neste momento, o mundo inteiro busca descobrir uma vacina. Uma das vacinas mais em teste, que parecem estar mais promissoras, mais adiantada, é uma de pesquisadores de uma universidade que recebe recursos públicos, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A outra possível vacina, anunciada nesta semana, é resultado de uma pesquisa realizada na Rússia, em um centro de pesquisa do governo russo. Existe alguma chance real do Brasil superar essa pandemia sem investir em recursos e pesquisa e ciência? Obrigado pela pergunta central. Boa noite a todos. Esse é um momento curioso, né, porque a pandemia coloca para a sociedade um grande desafio, não só de resposta imediata, meu caro, mas de resposta de longa duração. Temos essa pandemia, mas temos cenários ameaçadores no futuro. Esse é o momento em que as sociedades precisarão decidir clara e nitidamente por um investimento sistemático, constante e consistente em conhecimento, em pesquisa. E nós sabemos que hoje as universidades têm reagido muito bem à pandemia com essas duas dimensões, de conhecimento e solidariedade. Obrigado, reitor João Carlos. E vamos a Recife para a participação agora de mais um colega de Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Pernambuco. Boa noite, Juraci, boa noite, reitor, boa noite aos meus colegas de bancada. Reitor, o senhor falou da necessidade de um aporte sistemático de recursos para a pesquisa. Está claro para todo mundo que essa pandemia da Covid-19 trouxe para o centro da discussão pública a importância da pesquisa científica. E aí, as universidades públicas cumprem um papel estratégico. Eu lhe pergunto se esse projeto de lei orçamentária elaborado pelo Ministério da Economia, endossado pelo MEC, que prevê cortes no orçamento da educação para o próximo ano, e no caso das universidades públicas vai ser um corte aí na casa de R$ 1 bilhão. Eu lhe pergunto objetivamente se esse corte no orçamento para a educação pode atrapalhar a pesquisa científica dentro das universidades e, nesse caso, se o projeto de lei orçamentária ele está de costas para o protagonismo que a pesquisa científica exige hoje no Brasil e no mundo. Primeiro, é claro, obrigado, Stella Maris. Veja só, eu quero só ler para vocês rapidamente um trecho da nota do MEC explicando o corte. Diz isso: em razão da crise econômica em consequência da pandemia do novo coronavírus, a administração pública terá que lidar com a redução no orçamento para 2021, o que exigirá um esforço adicional na otimização dos recursos públicos e na priorização das despesas.
Quais são os absurdos contidos aqui? Primeiro, trata a administração pública como uma coisa só, não compreende o papel especial das universidades. É como se nós fôssemos uma repartição a mais e não o lugar da produção de conhecimento. Um corte de 18% asfixia completamente a universidade. Terá que lidar, não é no futuro. Nós estamos lidando com a defasagem orçamentária esse tempo todo. Imagine como não seria melhor nossa resposta se nós tivéssemos tido, ao longo desses anos, um investimento mais substantivo em educação. Então, o grave nisso tudo é uma ignorância sobre a gravidade do cenário das universidades em defasagem, uma ignorância estratégica sobre o papel que elas podem ter em respostas, não só à pandemia, mas aos grandes dilemas da sociedade, e um tratamento que resvala a um certo autoritarismo e indiferença do Ministério da Educação, que simplesmente aceita a pauta do Ministério da Economia e não briga para reverter isso. Cabe agora a nós reverter junto aos parlamentares, junto às respectivas bancadas de nosso Estado, fazer um trabalho forte e consistente para que essa situação seja revertida e que nós tenhamos a suplementação, ou seja, que seja corrigido esse erro de retirar 1 bilhão do orçamento das universidades federais. E vamos girar, viu aí que temos muitos assuntos importantes para tratar com o reitor da UFBA, João Carlos Salles. O Giro Nordeste segue para Teresina, capital do Piauí. Quero chamar agora a Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci. Saudações aos demais colegas jornalistas, a todos que nos acompanham e ao convidado do Giro Nordeste de hoje, o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. As universidades, como a gente já estava comentando, né, os outros colegas jornalistas, são importantes, são espaços para as produções de conhecimento, a questão também da ciência, a contribuição para a ciência. E, reitor, e mesmo diante das aulas suspensas, quais seriam as ações que estão sendo implementadas que possam destacar a relevância dessas instituições públicas em meio a esta crítica pandemia? Em meio a esse cenário difícil, e apesar da nossa defasagem orçamentária, fizemos um levantamento na Andifes e constatamos que mais de 1.000 pesquisas estão em andamento em nossas universidades. Pesquisas diversas, que vão desde sequenciamento do vírus, até mesmo participação em grandes empreitadas internacionais, inclusive para a produção de vacina, pesquisas relativas ao dimensionamento da pandemia. Nós sabemos da subnotificação e como ela impede uma boa política pública nesse momento. Ou seja, as universidades não pararam, vão desde a produção do álcool gel até a produção do conhecimento mais sofisticado, desde a atuação local até a participação em redes internacionais de produção do conhecimento. Ou seja, as universidades são equipamentos de longa duração e são a aposta segura da sociedade em autonomia intelectual e capacidade de resposta. Isso, infelizmente, não está sendo respeitado por um governo que quer retirar 18% do orçamento, ou seja, corte. Tivemos ameaça no passado, lembram vocês, né? Ameaça de bloqueio, com uma certa chantagem, palavras duras em relação à universidade. Agora não é um simples bloqueio, é um corte no orçamento da universidade, que pode até ser dito com certa polidez, mas será uma polidez destrutiva. Obrigado mais uma vez, reitor João Carlos. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para São Luís para falar com Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. Oi, Juraci, um grande abraço para você, um abraço também para os colegas jornalistas, claro, para quem nos acompanha e para o reitor da Universidade Federal da Bahia, um prazer participar desse debate. Outra discussão que tem sido muito grande nesse período de pandemia, agora, né, atualmente, é sobre a questão do retorno às aulas presenciais, né, nas instituições de ensino. Aqui no Maranhão, por exemplo, a rede pública continua adotando as aulas virtuais, a rede privada chegou a voltar às aulas presenciais, só que teve um caso de uma funcionária de uma escola, e aí voltamos atrás, na rede privada. Qual a sua opinião em relação a isso? Já é momento aqui no Brasil da gente voltar às aulas presenciais e também sobre as aulas remotas. O senhor acredita que elas são pedagogicamente efetivas? Duas perguntas essenciais, Daniel. Primeiro, nós temos que priorizar a vida. A vida não se precifica, não entra no cálculo
E todas as orientações apontam no sentido de manutenção do distanciamento social. Chega a ser irresponsável forçar algo que pode aumentar o número de casos. Há alguns políticos que querem, às vezes, apenas manter o número de leitos, quando se trata, na verdade, de defender e lutar para ter uma redução efetiva de casos. Então, parece a recomendação, a orientação seria manutenção de atividades apenas não presenciais. Isso não é uma solução plena, isso é um grande problema. A pandemia mostrou a grave desigualdade até no acesso das tecnologias digitais. Nós sabemos que esse é um grande problema e um grande investimento precisará ser feito para prover acesso aos estudantes em condição mais vulnerável e até oferecer condições alternativas para que eles possam, de maneira mais efetiva, acompanhar os estudos. O ensino remoto não é uma panaceia, é uma necessidade nesse momento para continuar a manter o vínculo com os estudantes, manter o vínculo, inclusive até dando prosseguimento em certas atividades, mas ele não há de substituir aquilo que nós temos que trabalhar por ter de novo, que é a atividade presencial, porque a formação, a educação é essencialmente presencial. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao reitor João Carlos Salles. E vamos a Aracaju, capital de Sergipe, para a participação de Evenilson Santana, da TV Aperipê. Olá, Juraci, reitor, demais colegas. É um prazer voltar aqui a participar do Giro. A minha pergunta, reitor, é a seguinte: considerando esse cenário que foi instalado, considerando tudo isso que a gente está vivenciando e as dificuldades naturais do próprio ensino público, e não é diferente no ensino superior, o senhor entende que teríamos uma fórmula para compensar, por exemplo, essas aulas perdidas, até mesmo compensar as aulas remotas de algum modo? O senhor acha que tem uma saída efetiva? Porque a gente já tem muitas perdas naturais, com a pandemia elas se acentuaram. Teríamos um caminho, digamos, mais apropriado, na sua opinião, qual seria? Evenilson, é uma pergunta importante, porque é claro que nós somos premidos pelas circunstâncias e há uma certa necessidade de dar respostas. Eu entendo até a pressão que sofrem os gestores por dar respostas. Só que nesse momento, a sociedade deve debruçar-se sobre si mesma, perceber a gravidade da crise sanitária que nós enfrentamos e não abreviar, não encontrar o caminho fácil. É o caminho do artifício, é o caminho da não atenção e é o caminho que pode ampliar desigualdades. Isso, por exemplo, é um cuidado que se deve ter em relação ao Enem, ou seja, fazer o Enem de qualquer forma, sem perceber que pode estar aumentando a distância e a desigualdade que nos cabe diminuir, é algo preocupante. Ou seja, às vezes há compensações que causam mais dano do que a própria espera, se a espera for bem pactuada, bem trabalhada, e nós criarmos os elementos para que os alunos, hoje afastados, hoje não acompanhados, encontrem uma forma efetiva de atenção. É um grande desafio, a sociedade precisa se debruçar nisso, mas só se consegue se debruçar se há uma atenção concentrada e não apenas pressa. Se não há aquele dirigente que quer rapidamente dar uma solução, se todos trabalharem para encontrar métodos pedagogicamente eficientes de transposição de conteúdos e de acompanhamento, aí nós podemos ter uma resposta mais eficaz. Tá certo, e vamos girar. Tem mais perguntas para o reitor João Carlos Salles. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está a Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, muito obrigada mais uma vez por participar desse Giro Nordeste, uma discussão tão fundamental como essa, que é a educação. Meu cumprimento aí a você, Juraci, aos meus colegas de bancada virtual e principalmente ao reitor. Reitor, a gente percebe que ano após ano, os recursos para essas universidades públicas vão diminuindo. Tem o FIES para complementar quem precisa e passou até nas universidades públicas, mas a gente vê que nos Estados Unidos as universidades recebem doações. Tem uma lei aqui no Brasil que facilita essa doação para as universidades, para instituições públicas, mas parece que ela ainda não pegou muito, né? Por que isso não acontece tanto aqui no Brasil? Tem alguma coisa que esteja emperrando esse recurso chegar e até mesmo facilitar esse recurso chegar às universidades? Verdade que não há no país uma tradição do mecenato.
Ou seja, aquele indivíduo que, grato pelo que recebeu de uma universidade, devolve com grandes investimentos e recursos. Sem dúvida alguma, nós temos que superar essas dificuldades mais burocráticas e ter formas mais efetivas de que doações possam ser feitas. O que não se pode transpor é um certo nível entre o que é doação, que preserva a autonomia da universidade, e doação que pode comprometer aquilo que é estudado na universidade, o que é feito com independência no processo da universidade. Esse é o momento em que a autonomia universitária não pode se subordinar, digamos, a eventuais ventos do mercado. Mas não é disso que se trata. A sua colocação é muito importante. Se trata em perceber uma certa sintonia da sociedade com um sentimento coletivo de apoio à educação. E isso se traduz em doações efetivas. Temos que avançar, o marco legal da educação, da ciência e tecnologia deve ser implantado e facilitar esse tipo de procedimento. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. O convidado do programa de hoje é o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. E vamos a Natal falar com Iano Flávio Maia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, professor José Carlos. No começo da pandemia, o trabalho das universidades até ganhou algum destaque no enfrentamento da pandemia. Mas, além dos cortes nas verbas da educação, as universidades têm que enfrentar também a redução nas verbas para pesquisa, né, que vem caindo desde 2015. Isso já tem potencial para gerar um fenômeno de fuga de cérebros, que vem sendo chamado de fuga de cérebros, fazendo com que os pesquisadores do país aceitem vagas e trabalho de pesquisa em outros países. Isso pode deixar o país menos inteligente para enfrentar crises como essa que a gente está vivendo agora, ou mesmo os problemas mais fundamentais que a gente ainda tem, como, por exemplo, o saneamento básico, a produtividade agrícola, por exemplo. Não, sem dúvida alguma, aí, meu cariano, o país tem inteligência suficiente até para exportar, é claro. Né? Nós continuaremos muito inteligentes. O que nós estamos perdendo é um investimento concentrado em pesquisas e em pesquisadores. Isso é muito sério e muito grave. É bom lembrar que a pesquisa é um investimento de longa duração e não apenas de retorno imediato. Aqui eu preciso dizer, especialmente para os companheiros do Nordeste, que precisamos compreender a pesquisa de uma forma mais generosa. Ela não é uma consultoria que devolve uma resposta para uma questão imediata. Por exemplo, a energia eólica em um lugar, um investimento específico em recursos hídricos ou coisas desse tipo. Isso é consultoria, não é pesquisa. A pesquisa envolve um conjunto de formação e a criação de um ambiente propício, ou seja, com investimentos continuados, recursos sendo continuadamente implementados nas universidades e instituições de pesquisa. Sem isso, é que o pesquisador não se sente em condições confortáveis. E deve convir que nós tivemos recentemente um ataque sistemático à universidade, à imagem dos pesquisadores, à imagem do servidor público, que deve desestimular aqueles que pretendem defender sua liberdade de cátedra e sua liberdade de pesquisa. Além também tivemos algo que contamina todo o ambiente universitário, que é quando se prioriza certas áreas, aquelas que dão resposta mais imediata, e se agride, por exemplo, o conjunto de áreas como humanidades, filosofia, sociologia, etc., como se não fizessem parte de uma construção da universidade com um modelo que se torne propício à preservação desses cérebros, dessa inteligência local. Concordo com sua preocupação e é fundamental que nós sejamos capazes de valorizar a instituição que protege o trabalho do cientista, que é a universidade pública. Obrigado, reitor João Carlos. E vamos agora para Maceió, para a participação de Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Olá para todos, olá em especial para as pessoas que estão nesse momento e para os nossos colegas de cara também, é claro, todo o Nordeste. Reitor, satisfação enorme falar com o senhor daqui direto de Maceió. A gente sabe, reitor, que muitas pesquisas, ao contrário do que muita gente imagina, estão sendo realizadas em universidades brasileiras na tentativa de achar caminho em direção a se tentar, pelo menos, minorar essa questão do coronavírus. Então, eu lhe pergunto, no seu entender, quais são as possibilidades de uma dessas pesquisas resultar numa vacina brasileira, mesmo que demore, contra o coronavírus?
Eu acredito que hoje alguns institutos destacados, como a Fiocruz, né, e outras universidades que estão participando de arranjos internacionais, como a Unifesp, certamente estão se aproximando de testagens em uma fase 3. É bom lembrar a importância das fases. Não dá para suprimir uma fase, não dá para transformar a pesquisa em jogo de política, simplesmente. Né? Ou seja, cumprindo todas as fases, todos os estudos necessários, eu tenho a impressão que os brasileiros participarão de um acordo internacional para chegar à vacina. Aí, nesse caso, meu caro Sérgio, o que importa é que haja vacina e que estejamos participando da sua construção e não que ela seja 100% brasileira. Eu acho que ela não será 100% brasileira, porque hoje, inclusive, o conhecimento científico, a rede que se constitui entre os melhores pesquisadores é desde a origem internacional. Pois bem, vamos seguir para mais uma capital do Nordeste, João Pessoa. É o momento da participação de Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, fazer a pergunta ao reitor João Carlos Salles. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Gostaria também de agradecer a presença do reitor João Carlos Salles nessa edição do Giro Nordeste e também é muita satisfação poder estar aqui novamente com os nossos colegas de bancada e com você, Juraci. Reitor, recentemente a reitora da Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete Diniz, disse que muito pouco provavelmente nós teremos aqui na Universidade Federal da Paraíba o retorno às aulas presenciais no ano de 2020. Eu queria saber se os membros da Andips têm se reunido com periodicidade nesse período de pandemia e também qual é a orientação que a Andips tem dado, recomendado a todos os dirigentes das instituições públicas de ensino superior com relação à retomada das aulas. Há algum planejamento? O senhor podia nos explicar quais são as orientações? Primeiro, Marcos, uma saudação à reitora Margarete e dizer, veja bem, ela tem razão, né? Tem muitas orientações, muitas universidades já têm decidido, inclusive, que não haverá retorno a atividades presenciais esse ano civil de 2020. Isso é uma decisão muito forte, muito séria, porque nós sabemos que a vida universitária ela é, sobretudo, presencial. A universidade pública, é bom lembrar, a universidade pública não é uma soma de salas de aula que oferece diplomas. Ela consiste num conjunto articulado de ações que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Hoje, nós investimos em laboratórios, não só em salas de aulas, em bibliotecas, em teatros, em espaços de convivência. Nós somos uma forma de vida especial que é essencialmente presencial. Então, essa orientação de dizer que não teremos atividades presenciais é de grande responsabilidade, porque estamos nos privando de algo que nos caracteriza essencialmente. O que a Andips está fazendo, e deve ter uma divulgação mais ampla, é respeitando a autonomia, a realidade de cada universidade, porque cada universidade deve ser capaz de encontrar a sua melhor resposta, e estabelecer certos protocolos, certos planos de contingência que pensam em certas fases de retorno, até para algumas atividades presenciais, proximamente. Mas tudo indica que não seria possível, é claro, retornar com atividades presenciais nesse ano de 2020, sim. Obrigado, e vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas com o reitor João Carlos Salles. Reitor, qual é a situação dos hospitais das universidades federais no Brasil e como eles estão trabalhando durante esse período da pandemia? Hoje, excelente pergunta. Primeiro, os hospitais universitários, eles são centros de pesquisa, de ensino e de formação. Logo, eles são unidades de referência não apenas para o combate à Covid, porque eles formam as diversas especialidades médicas. Então, eles são centros de formação das diversas especialidades médicas e são, assim, uma referência de qualidade para o tratamento das diversas doenças. E devem preservar isso nesse cenário. Você sabe que hoje boa parte dos hospitais universitários das universidades federais tem hoje uma gestão da EBSER, da empresa brasileira que cuida dessa gestão dos hospitais. Mas isso se faz
em consonância com a ideia de que cada hospital é originalmente da universidade e atende à condição de ser campo de prática da universidade. Nesse sentido, os hospitais também não estão livres da possibilidade de contaminação, de ter que enfrentar casos de Covid, estão fazendo isso da melhor forma possível, em situações distintas, a depender da situação da pandemia em cada um de nossos estados. Muito obrigado, reitor. E vamos agora continuar nessa segunda rodada de perguntas. Vamos falar com Estela Maris Saldanha, da TV Universitária de Pernambuco. Reitor, eu quero voltar ali para o projeto de lei orçamentária, e aí considerando, para azar nosso, que ele possa passar pelo Congresso Nacional. Se essa redução de verbas para as universidades, se ela se efetiva, essa retirada de dinheiro pode, inclusive, comprometer o combate à pandemia da Covid-19 dentro das instituições. E aí eu estou pensando também que a possibilidade da gente ter uma vacina não vai ser uma bala de prata. Estou pensando na possibilidade da volta em 2021 às aulas presenciais. Se a gente somar os estudantes das universidades públicas e os estudantes dos institutos federais, a gente vai ter aí cerca de 1.200.000 alunos circulando nesses espaços. Esse corte de verbas pode comprometer a prevenção contra o novo coronavírus dentro das instituições? Vamos ser mais radicais, Estela Maris. A situação é mais grave. Um corte de verbas dessa ordem pode levar universidades que já têm convivido com déficit orçamentário à insolvência. Porque esse corte de 18% pode chegar a equivaler a 3 meses de atividade, de pagamento dos serviços. Então, não se trata somente de recursos que vão ser destinados para uma pesquisa. Se trata da manutenção, da limpeza, que necessitamos que ela seja maior, mais bem feita. Ou seja, se nós voltarmos para algum arranjo semipresencial, nossos espaços vão ter que estar sendo mais bem higienizados. Devemos preservar temos que reorganizar as nossas salas de aula, temos que ter distanciamento, temos que ter equipamentos de proteção individual. Mais ainda, como não será possível um retorno pleno presencial, pelo menos num cenário próximo, precisamos apoiar os estudantes, porque nós não podemos abandonar os estudantes, com o quê? Com equipamentos, às vezes equipamentos de informática, etc. Ou seja, nós podemos inviabilizar algo que é um traço distintivo da universidade, que é acolhimento, por um lado, e qualidade. E a própria continuidade dos serviços. Eu diria assim, esse corte de 18% é da ordem do absurdo. E nós não podemos ser reféns nem cúmplices desse absurdo. Por isso que eu considero que é uma questão de sobrevivência, não apenas... Porque a nota que eu li para você do Ministério, falando de, olha, vamos agora, da agora em diante, ter que otimizar, nós já temos feito milagres, né, com recursos que são inferiores às nossas necessidades. Não temos mais como fazer esse tipo de otimização ou de economia. Precisamos agora, sim, lutar para reverter isso pura e simplesmente porque o que significa esse corte brutal de 1 bilhão de recursos, o que não é muito no orçamento global, mas é terrivelmente muito e necessário para nossas universidades, o que temos que fazer é mobilizar a sociedade e mobilizar o Congresso Nacional para reverter isso. São muitas questões importantes a serem abordadas, reitor João Carlos Salles. E eu convido você que está acompanhando o Giro Nordeste para fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. É só utilizar a hashtag Giro Nordeste, deixando o seu nome e de onde você está falando. E vamos para mais uma participação de Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Reitor, o senhor já consegue visualizar a atuação das universidades públicas federais no cenário pós-pandemia? Já tem estratégias montadas, especialmente para minimizar os prejuízos adquiridos nessa pandemia da Covid-19? Alguns prejuízos serão irreversíveis. Nós praticamente suspendemos um ano de atividade normal, né? Você tem uma ideia, muitas turmas não poderão ser transpostas para atividade remota imediatamente.
Nós temos muitos componentes curriculares que dependem do contato físico, da experimentação, da presença no laboratório, por exemplo, que simplesmente estão suspensos. Então, atrasos ocorrerão e não serão reversíveis tão logo. O que é importante nesse momento não é simplesmente não querer abreviar nem suprimir etapas de formação. Nós não podemos oferecer à sociedade um profissional mal formado, não podemos formar apressadamente. E é bom lembrar uma distinção: as universidades públicas são critério. Um dos erros desse governo atual é querer quebrar a fronteira entre o público e o privado. Assim como quebra a distinção entre o que é a universidade e outras repartições públicas, também se tenta quebrar a diluição entre o que é a fronteira, essa fronteira precisa da universidade, que é critério de qualidade da formação, em relação ao ensino privado que se multiplica e que tem um número maior de vagas a ser ofertadas. Nós somos responsáveis por um padrão de qualidade. O maior desafio estratégico nosso, Jandra, é como garantir, na retomada, a recomposição dessa qualidade, a recomposição de um ensino que esteja ligado a uma pesquisa, que esteja ligado à extensão. Esse é um grande desafio. Obrigado. Eu quero chamar agora Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, que vai fazer a segunda pergunta ao reitor João Carlos Salles. Obrigado, Juracy, pela oportunidade mais uma vez. Reitor, em entrevista no mês de junho, o senhor disse o seguinte: quando dou palestras em países do nosso continente, vejo que estou diante de alunos de graduação que aqui no Brasil teriam nível de pós-graduação. Na sua opinião, quais são os maiores desafios e qual seria o caminho para a gente aqui no país elevar, melhorar o nível dos estudantes do ensino superior? Veja, Daniel, eu mencionei isso porque eu fui presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia. Então, como presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia, eu fui chamado algumas vezes para ministrar cursos em países do nosso continente, né? E eu percebi algo curioso: os cursos, às vezes, para alunos de graduação, alunos com uma formação cultural muito sólida, muito consistente. O que significa isso? Significa que há um vínculo mais interno, mais consistente entre educação básica, fundamental, e educação superior. Hoje, se criou a falsa dicotomia entre investir no ensino superior e investir na educação básica. Essa dicotomia é falsa, artificial, e reforça uma separação entre o que é uma formação mais sofisticada e aquela formação mais primitiva, entre aspas, no sentido de primeira ou até sem vínculo com a formação superior. E aí é importante lembrar que essa ligação é necessária. Vocês devem lembrar, Daniel, que um ministro já passado, ele queria substituir vagas de graduação por vagas de creche. E ele dizia que para cada vaga da graduação ele teria facilmente teria vagas de creche enorme em quantidade para oferecer. Esse ministro estava pensando que a creche era um depósito de crianças. Porque se nós tivermos uma creche de qualidade, e assim sucessivamente a formação, essa creche vai precisar de pessoas bem formadas na universidade. Uma creche de qualidade tem bibliotecário, tem nutricionista, assistente social, tem pedagogo, tem psicólogo, ou seja, não existe na parte inicial algo que tenha qualidade que não seja, digamos assim, tocado pela qualidade do ensino superior. Recompor essa ligação, Daniel, é a resposta que eu estava tentando apontar naquele momento. Se nós tivermos uma ligação mais forte entre todos os níveis de ensino, isso implica investimento no docente, investimento no professor, investimento na formação daquele que sustenta os processos de aprendizado. Se nós não fizermos uma opção por esse investimento, se criarmos dicotomias, se criarmos relações artificiais, nós não teremos um estudante que já venha bem preparado para a universidade e que, com isso, na universidade, desenvolva ainda mais o seu saber. Obrigado mais uma vez, reitor João Carlos. Vamos falar agora com Evenilson Santana, da TV APNP em Sergipe, segunda participação dele aqui no Giro Nordeste. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Reitor, ainda analisando esse cenário da pandemia e diante de algumas afirmações que o senhor fez até agora há pouco, o senhor entende que esse modelo remoto, né, de comunicação da universidade, do ensino público, do modo geral, com esses alunos, ele não traz, digamos, a sua efetividade
E, em função disso, eu lhe pergunto, o senhor entende que o ensino à distância poderia ser implementado, por exemplo, nas universidades, a exemplo, né, da sua universidade, ou o senhor descarta totalmente essa possibilidade com base em algumas afirmações que até o senhor fez agora há pouco? Veja só, Evanilson, educação à distância é uma modalidade específica. Não vamos confundir educação à distância com ensino remoto, atividades não presenciais. Quando nós temos educação à distância, nós temos um curso inteiro aprovado nessa modalidade. A Universidade Federal da Bahia tem orgulho da qualidade dos seus cursos de educação à distância. E a educação à distância é efetiva e é bem feita onde há uma natureza presencial, onde nós temos uma atividade forte de ensino, pesquisa e extensão. O erro seria você criar uma expansão indiscriminada de vagas em educação à distância sem fortalecer a universidade concreta, essa que tem laboratórios, que tem espaços de convívio, essa em que se relacionam ensino, pesquisa e extensão. Essa é a crítica. Veja, a utilização de tecnologias digitais, de fato, é algo que a pandemia solicitou, e nós certamente estaremos usando cada vez mais, mas usaremos bem se tivermos uma estrutura, um solo fecundo de debate, de pesquisa, de reflexão. Usaremos mal, sem regulação, apenas para oferecer diplomas, se essa dimensão não presencial se separar da universidade concreta. O maior erro seria ter prodigalidade de vagas em educação à distância e austeridade orçamentária para a universidade concreta, deixar de investir em laboratórios, em equipamentos caros, passar a investir somente em meios de transmissão de conteúdo, é um erro se nós não temos a capacidade de produção independente de conteúdo relacionado a uma pesquisa que caracteriza a universidade de excelência. Então, só para perceber, não é uma rejeição à atividade remota, mas dizer que ela precisa, sim, estar banhada nas águas de uma universidade onde ensino, pesquisa e extensão se encontram. E ter o cuidado de separar o que é educação à distância, que podemos fazer muito bem, mas é uma modalidade específica, das necessidades, das necessárias atividades não presenciais que faremos nesse momento. Não devemos ter nem idolatria com as tecnologias, nem ojeriza às tecnologias. Nós não podemos demonizar as tecnologias nem idolatrá-las. Nós temos que encontrar o justo meio, e quem dá esse justo meio, essa pedra de toque de qualidade, é uma universidade que seja forte, que seja autônoma, que tenha pesquisa de qualidade. E a gente vai girar porque tem mais perguntas para o reitor João Carlos Salles. É a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta novamente. Reitor, eu creio exatamente nisso que o senhor acabou de falar aí, mas o senhor sabe que a partir de agora muitas universidades, principalmente particulares, vão oferecer aí a toque de caixa cursos e mais cursos EAD, né? Porque vão dizer, olha, se aparecer algum outro tipo de problema de pandemia, você já está acostumado com o EAD. Mas a minha questão tem a ver também com o Enem, né? Se falou muito do Enem, adia, não adia, fizeram uma consulta pública, os estudantes disseram que queriam no mês de maio, acabaram colocando no mês de janeiro. Como é que o senhor acha que esses estudantes vão chegar na universidade? Eles vão estar preparados para realmente ingressar na universidade? O senhor acabou de dizer também que os alunos universitários não têm essa base, mas a gente sabe que muitos dos alunos, principalmente de universidades federais, só chegaram até elas porque estudaram em escolas privadas, né? Tiveram acesso à educação, tiveram uma base muito boa. Se esses alunos não chegaram tão bons assim, como é que vão chegar esses alunos do Enem deste ano? E o senhor aconselharia, por exemplo, aos estudantes que estão na universidade já, repetir o semestre para ter uma boa base também na universidade? Veja só, Carla, muitas questões, mas, em primeiro lugar, vamos por etapas. Primeiro, veja só, o que eu quis dizer, né, é que, em alguns países, há uma ligação mais interna entre a educação básica e a educação superior. Inclusive porque a educação superior participa mais na formação dos docentes que estão trabalhando na educação básica. Digamos, os professores sendo valorizados, estarão estimulados a atender, estarão bem empregados até em atividades em educação básica. O que nós temos muito hoje, você sabe bem, é professores que se viram
na circunstância de trabalhar em diversos lugares sem poder dar a atenção devida, porque a remuneração nos níveis de educação básica ela é muito incipiente, é muito insuficiente, né, para uma vida digna, própria de um professor, com a dignidade que o professor deve ter. Então, em primeiro lugar, é isso. Então, esse vínculo é fundamental. Agora, nós temos a seguinte circunstância: os alunos farão o Enem e a diferença social, a diferença de condições materiais para estar estudando no período da pandemia pode levar a uma grande desigualdade e afastar pessoas talentosas que não tiveram a chance de se preparar para o Enem. Esse é o maior problema de um Enem precipitado. Tá? Então, nós temos que lembrar que, quando pensamos em data, não se trata apenas de um prazo, e nós sabemos que esse prazo, em janeiro, visa atender muito o interesse das universidades privadas, que têm uma pressa maior, justificada pela manutenção das suas empresas, de ter matrículas já no início do ano. Essa é uma explicação clara para esse Enem previsto para janeiro. Agora, temos aí um problema de fundo, que uma desigualdade no país, que o Enem visa corrigir, né, procura diminuir, pode se agravar. Nesse momento, ter base ou não ter base, eu acho que essa é uma decisão não apenas individual. Eu acho que a própria instituição deve criar mecanismos para que o estudante saiba que ele será protegido nos processos, nas modalidades de ensino que ele estará cursando no ambiente da universidade. Digamos que a universidade ela não se comporta como um ensino médio. Ela não tem um conjunto de conteúdos que precisam ser ministrados pura e simplesmente para que o aluno se sinta à vontade e preparado. Há uma flexibilidade curricular que permite que o aluno possa recompor esses conteúdos de outra maneira. E é essa atenção que as universidades precisam ter. Os estudantes precisam ser acolhidos e amparados, não podem ser largados apenas, sobretudo em atividades remotas, com as quais nós não temos o trato ainda, nem a habilidade bem adquirida, e imaginar que com isso teremos o melhor resultado. Podemos ter, na verdade, uma maior competição entre os estudantes e um resultado menor de qualidade. Muito obrigado, reitor João Carlos. Quero chamar mais uma vez Iano Flávio Maia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, os ataques do governo federal às universidades, em parte, reverberam na sociedade por uma postura da comunidade acadêmica em relação aos problemas da sociedade, né? Parte da comunidade acadêmica tinha dificuldade ou tem dificuldade em dialogar com os problemas da sociedade, os problemas que estão além dos muros da instituição, né? Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que isso tem mudado nos últimos anos? O perfil do pesquisador da universidade está mais aberto a entender e tentar resolver os problemas enfrentados pela sociedade brasileira? Como é que a universidade pode reconquistar os brasileiros agora, nesse período pós-pandemia? Iano, uma pergunta muito importante, porque você aponta, creio, para um certo diagnóstico. Um diagnóstico de que a universidade pública perdeu um pouco sua aura ao longo do tempo. Veja, ela tinha uma certa aura muito motivada por ser um projeto das elites, um projeto de formação das elites, e que se fechava nessa produção de quadros para conduzirem certas produções mais nobres e outros para servirem, talvez, essas profissões mais nobres. Esse projeto mais restrito, que atingia apenas uma camada pequena da população, ele foi bastante atingido, digamos assim, no bom sentido, pela expansão da vida universitária. A expansão das universidades, né, que multiplicaram muito o número de alunos e o número de docentes e o número de universidades mesmo nesse processo, fez com que a universidade, ao se expandir, também se abrisse mais para uma representatividade da nossa sociedade. O acesso maior dos estudantes e a política de cotas fez com que a composição dos estudantes, mas também a composição do corpo docente, do corpo de técnicos, mudasse muito nos últimos anos. Isso talvez explique, Ana, até uma certa resistência que hoje as pessoas têm à universidade. Talvez, sobretudo, certas camadas dirigentes não se reconhecem na universidade. Pensam até que a universidade talvez seja descartável ou que possa ser substituída por um empreendimento privado e não veem diferença
entre a universidade pública e a universidade privada e deixam de investir na universidade pública. É preciso, então, reconquistar esse lugar. E reconquistamos esse lugar por um caminho que você mesmo sinalizou, um caminho de uma sintonia maior com os problemas da sociedade, um caminho de, digamos assim, de reconhecer que, no caso da UFBA, por exemplo, o nosso enegrecimento da nossa composição é uma forma de enriquecimento, nós estamos mais associados à composição da nossa sociedade, mas também dialogando mais com os saberes locais, com as comunidades tradicionais, com os problemas específicos de nossa gente, de nossa localidade. Veja, a universidade tem essa dupla característica. Ela é universal, por um lado, ou seja, ela dialoga com instituições do mundo inteiro. Os pesquisadores na universidade fazem parte de uma comunidade científica que é internacional, que cultiva valores rigorosos de excelência acadêmica, mas, por outro lado, ela é local. Ela não é uma instituição abstrata no Vale do Silício. Ela tem uma cor em cada estado em que ela se instala. Então, ela deve se enriquecer por estar banhada por esses problemas e por essa composição local. Universal e local é o segredo, digamos assim, da capacidade da universidade de reconquistar seu lugar e recuperar sua alma. Obrigado, reitor João Carlos. E vamos para mais uma pergunta de Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Reitor, costuma-se falar nos bastidores que talvez o posicionamento mais à esquerda das universidades públicas brasileiras esteja, de uma certa forma, dificultando o relacionamento com o governo federal, que, como a gente sabe, tem uma posição mais à direita, né? E que talvez isso esteja se espelhando, se refletindo agora, nesse período da pandemia. Como é que o senhor vê essa questão? Eu poderia dizer, Sérgio, de outra forma, eu poderia dizer que o obscurantismo do governo, o negacionismo do governo, o ataque que o governo fez à produção científica, ao conhecimento nas universidades, ao comportamento nas universidades, dificultou o relacionamento do governo com as universidades e da universidade com os governos. E isso, é claro, prejudica a sensibilidade que todos nós devemos ter com o conhecimento científico. Vou lhe mostrar aqui um livro que eu acho muito interessante, chama-se Código de Conduta da Alta Administração Federal. Esse código de conduta lembra o seguinte: nós, como servidores públicos, temos que ter cordialidade, respeito conjunto, o servidor público respeita o outro servidor público, não deprecia, não agride, não utiliza o duelo como forma de relação, mas sim o diálogo. Mas tem uma coisa aqui que é fundamental, como código de ética do servidor, é que as nossas posições devem ser baseadas em informações científicas sólidas. As políticas públicas não podem ser o lugar da opinião, pura e simplesmente. Elas são o lugar de um diálogo mais baseado em provas que podem ser demonstradas publicamente. Eu acho que você tem razão no diagnóstico, mas eu diria que as universidades elas continuam no seu lugar, como lugar de produção de conhecimento e, naturalmente, como lugar de resistência a preconceitos, lugar de resistência ao negacionismo à ciência, e, por isso, elas se tornam também alvo de um governo que adotou posições muito estranhamente ideológicas. Muito obrigado, reitor. E quero chamar novamente Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, para fazer mais uma pergunta ao reitor da UFBA, João Carlos Salles. Professor, embora ao longo do programa o senhor tenha argumentado que uma universidade não é uma simples repartição pública e que o corte no orçamento da educação trará sérios prejuízos para o ensino superior, há cerca de 10 dias, no máximo, o governo federal anunciou que houve uma economia substancial, na ordem de mais de 500 milhões de reais, com a pandemia, justamente porque não se gasta mais com passagens aéreas, nem com diárias, e também há muita economia com energia e também abastecimento d'água nas repartições públicas. O senhor tem uma ideia de quanto a Universidade Federal da Bahia economizou nesse período de pandemia com esse teletrabalho ou trabalho remoto? Na verdade, meu caro Marcos, essa é uma afirmação um pouco, me perdoe, artificial em relação aos gastos. Sabe por quê? Por uma razão simples. Primeiro, porque nós preservamos nossos contratos. Nós fizemos um esforço de manutenção dos nossos servidores terceirizados e serviços. Então, essa é a primeira questão.
Sabe, uma coisa interessante, nós suspendemos o restaurante universitário, mas nós tivemos que ampliar, por isso, o auxílio alimentação para nossos estudantes que estão em extrema vulnerabilidade. Não sei se você tem ideia, por exemplo, no caso da Universidade Federal da Bahia, nós temos cerca de 29 mil estudantes na faixa de vulnerabilidade, ou seja, eles recebem uma renda familiar per capita de menos de um salário mínimo e meio. Mas, mais ainda, nós temos 12 mil alunos que têm uma renda per capita menor que meio salário mínimo. Esses alunos não podiam ser abandonados na pandemia, e nós fizemos um esforço enorme para a manutenção dos auxílios. Ou seja, a economia não é tamanho. Fizemos economia de passagem, sem dúvida, mas nós precisamos desse recurso para investimento e manutenção de equipamentos, e você sabe bem que equipamentos parados, laboratórios parados, exigem uma manutenção sofisticada. Ou seja, essa ideia de que o remoto pode trazer economia é uma aposta equivocada no que pode ser a manutenção da universidade. E, enfim, só para lembrar uma coisa curiosa, nós estamos sendo atacados também hoje na manutenção do nosso banco de equivalentes. O banco de equivalentes é assim, um compromisso, é um pacto que a sociedade fez com as universidades, que diz o seguinte: a Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, vai ter tantos cursos, vai formar tantos alunos e, para isso, precisa de tantos profissionais. O banco de equivalentes faz com que um profissional, se ele se aposenta, se ele falece, ele vai ser substituído por outro profissional, não um número qualquer, não um professor genérico. Ele vai ser substituído por um profissional qualificado. Nós sabemos que nós não podemos substituir, por exemplo, um neurocirurgião por um filósofo. E aí vou contar para você, Marcos, também não podemos substituir um filósofo por um neurocirurgião. Isso pode causar danos irreversíveis à formação das pessoas. Quando o governo agora, né, trata a universidade como mais uma repartição pública e o presidente vetou um artigo na Lei 173 que excluía a universidade da obrigação de não poder contratar pessoas, excluía a educação e a saúde dessa obrigação, está criando um grande problema para a manutenção desse pacto da sociedade com o futuro da universidade e a manutenção desse banco de equivalentes, que significa que na universidade pública nós temos docentes especializados que poderão se qualificar, que têm plano de carreira, etc. Então, eu diria o seguinte: houve economia em alguns itens, mas houve gasto maior em outros itens. E pior, precisaremos de um grande investimento em 2021. 2021 será o ano do desafio, porque nós precisaremos conjugar ações ainda não presenciais com ações de retomada do nosso espaço presencial, que vai exigir muito recurso para reordenar espaço e assim por diante. Se a economia foi feita esse ano, ela não é transposta para o ano que vem. Você sabe disso, a lei orçamentária você gasta esse ano, não se transpõe para o ano que vem. E ano que vem precisaremos de mais recursos, e são esses recursos do ano que vem que estão sendo cortados. Obrigado, reitor João Carlos. É hora da pergunta do público do Giro Nordeste. Jefferson e outros estudantes participaram pelo YouTube. Qual o plano para a inclusão digital para aqueles sem acesso à internet ou equipamento? E sobre o valor do auxílio alimentação para os assistidos, alguma informação? Veja, nós temos mantido um auxílio alimentação que não é o ideal, mas na medida, eu acho que cada universidade está fazendo isso na medida dos recursos do PNAES que ela tem. Ou seja, nós temos recursos que não podem ser expandidos. Gostaríamos, Juracy, de poder expandir os recursos do auxílio alimentação, mas para manter o número de alunos assistidos com esse auxílio, ele não pode ser elevado, porque não temos simplesmente orçamento para isso. E o que é que nós estamos trabalhando nesse momento? Com duas ideias básicas para garantir uma inclusão dos alunos. A primeira é o acesso, que está sendo, inclusive, aí deve ser louvada a Secretaria da Educação Superior, porque avançou num edital, junto com a RNP, para licitar grandes operadoras e, com isso, prover acesso aos estudantes. Nós contamos com isso. No caso da UFBA, 12 mil alunos a serem assistidos com acesso à internet, nesse caso, e nós estamos verificando outras formas para disponibilizar equipamentos. E, em tese, se em certo momento, havendo orientação sanitária para isso, nós pudermos retornar a nossos campos, não poderemos retornar para fazer aulas simplesmente. Para falar da UFBA, me permito dizer esse exemplo, esse número, nosso semestre
2020.1 comporta 8.230 turmas com alunos matriculados. Vou repetir, 8.230 turmas com alunos matriculados. Eles não podem retornar para os nossos espaços físicos, porque não teríamos condição de manter o distanciamento social nesses espaços, etc. Mas, entretanto, não havendo atividades presenciais, com distanciamento social, havendo flexibilização, é possível que alguns equipamentos nossos sejam disponibilizados para que os alunos possam ir à universidade para acessar computadores com distanciamento, acessar a internet e outros recursos que a universidade pode oferecer. É um grande desafio, meu caro, mas venceremos. Obrigado. Temos mais perguntas aqui da Bahia ao reitor João Carlos Salles. Dá tempo, está quase no final do Giro Nordeste, mas ainda dá tempo de uma pergunta rápida com resposta também. Olha só, de janeiro do ano passado até agora são 19 meses. Neste período, o Brasil teve 4 ministros da educação, sendo que um deles nem chegou a assumir efetivamente. Qual sua avaliação sobre a gestão dos 2 últimos ministros da educação aqui no Brasil? Veja, nós começamos mal com o ministro Vélez, primeiro, que foi agressiva a ponto de começar a sua gestão falando não só dos brasileiros, né, que roubariam equipamentos de segurança em voo, mas também sugerindo que houvesse uma lava-jato da educação sem indicar qualquer indício a ser investigado. Era somente um ataque ideológico. Depois tivemos um ataque como nunca, Juracy. Nós tivemos um ministro que utilizou o seu Twitter como forma de comunicação, sempre um perigo, porque é uma comunicação muito reduzida, e ele utilizou isso de forma agressiva, falando de universidades da balbúrdia, falando de plantações extensivas de maconha, falando contra certas áreas do conhecimento, falando contra gestores, ou seja, um ministro que atacou as universidades com uma agressividade imensa. Entretanto, nós temos hoje que analisar, né, o seguinte: as ameaças feitas por esse ministro no Twitter podem talvez se transformar em efetividade na planilha Excel, nessa que pondera e que faz cortes. Nós temos que nos preocupar muito com uma polidez que pode ser destrutiva. Evidentemente, é um ganho ter sido afastado um ministro que não respeitava a dignidade própria do cargo. Mas é bom lembrar que o trato burocrático de um projeto estratégico como é a universidade é indesejável. Hoje é preciso que a sociedade faça uma escolha pela educação, uma escolha por seu futuro, uma escolha por valores democráticos. É preciso que a sociedade escolha o conhecimento e não o preconceito, que a sociedade escolha a solidariedade e a guerra. É preciso que a sociedade, portanto, se prepare para superar essa pandemia de forma democrática e consiga valorizar equipamentos que estão ligados com projetos de Estado, projetos de nação, uma nação mais democrática e menos desigual. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do reitor da UFBA, João Carlos Salles. Gostaria de deixar aqui 30 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer a todos. É muito importante que a sociedade compreenda o papel estratégico da universidade. A universidade está associada à defesa da vida, associada à independência intelectual da nossa sociedade. Associa-se, portanto, a valores estratégicos de uma sociedade que não quer ser subordinada, não quer ser subdesenvolvida e não quer ser excludente. É preciso, com a universidade, valorizando a universidade, valorizar nosso povo e o talento de nossa gente. E eu confio que a universidade pública, com seus valores, há de prevalecer. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, reitor João Carlos. O Giro Nordeste está terminando e eu gostaria de agradecer também aos entrevistadores que participaram do Giro Nordeste. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Pernambuco, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, Iano Flávio Maia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Sérgio Torres, da TVE Alagoas e Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!